estamos começando aqui pela TV Terra do Sol, o Notícias de Fortaleza. Olha, Fortaleza conta hoje com uma política municipal sobre drogas, bem como realiza um trabalho nos CAPs, os Centros de Assistência Psicossocial de Álcool e Drogas do município, conscientizando a população da importância dos equipamentos e também de como funciona a rede que atende os dependentes químicos. Confira um pouco sobre esse trabalho. A dependência do álcool foi o que levou o servente Willam da Silva a procurar ajuda no Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas, o CAPS-AD. Após a morte dos pais, ele não conseguiu controlar o vício. Eu tô sem mãe e sem pai, né? Aí isso aí eu já tenho o problema do alcoolismo. Aí eu me aprofundei na bebida e eu mesmo procurei o CAPS. O CAPS, especializado em álcool e drogas, atende pessoas que apresentam sofrimento psíquico por conta de uso de alguma substância. A procura por tratamento nas unidades acontece de forma espontânea. Assim que ele chega aqui, a gente vai fazer um PTS, né, um projeto terapêutico singular. Ele vai participar de uma avaliação inicial e aí a gente vai conseguir identificar o histórico desse usuário, quais são as necessidades nele no serviço e também na sociedade, né? Às vezes a gente tenta articulações que fogem um pouco desse meio aqui somente do CAPS. A gente tenta trabalhar de forma numa rede, né? Numa rede de atenção psicossocial, trabalhando também com a sociedade, né? Com a participação da comunidade. No local, os usuários são acompanhados por uma equipe multidisciplinar que oferecem atividades clínicas, assistenciais, comunitárias, sociais e terapêuticas. Nessa unidade do CAPS-AD, localizada no bairro Cidade 2000, em paralelo ao tratamento medicamentoso e social, os usuários têm a oportunidade de relaxar com técnicas de Reiki, um tipo de terapia alternativa complementar ao tratamento. Ele vem a somar, vem trazer para esse paciente, né, através da medicina milenar chinesa, toda a questão do alívio do estresse, melhorar a qualidade do sono, melhorar a autoestima, uma vez que ele vem aqui, é o momento em que ele relaxa, alivia o estresse, tira todo o foco do vício, né, do uso abusivo das substâncias psicoativas e ele traz um equilíbrio melhor para o paciente. Após o atendimento no CAPS, o usuário passa por uma avaliação e, dependendo da sua necessidade, ele pode ser encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia ou para uma das unidades de acolhimento. Nessas unidades, eles podem ter residência fixa por até 6 meses. A unidade de acolhimento funciona como uma extensão do tratamento oferecido pelo CAPS e ajuda na recuperação dos usuários. A partir do tratamento dele no CAPS, é identificado lá a necessidade de um domicílio, então é ofertado a ele a unidade de acolhimento, e a partir daí ele precisa estar nesse projeto que é o PTS, né? Que é o projeto terapêutico singular, que significa o tratamento que a gente traça individual para cada um, né? Então ele vai seguir esse tratamento, esse projeto singular, individual para cada um. E aqui, como eu falei, funciona como esse domicílio. A gente vai estar favorecendo essa inclusão social dele, a gente vai estar favorecendo o fortalecimento do vínculo familiar e, acima de tudo, o tratamento terapêutico. A cidade conta hoje com 7 unidades do CAPS-AD, que atendem cerca de 3.000 usuários por mês. Entre os usuários atendidos, o sentimento mais desejado é o de recomeço. Do momento que eu cheguei que eu estava ruim que só, agora tá bom, tá ótimo. Se Deus quiser eu vou permanecer. Eu pedindo a Deus, né? Que a gente não sabe o futuro, mas vou pedindo a Deus e Deus também dá a força também. E para falar mais sobre o trabalho desenvolvido nos CAPs, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Aline Tavares, que é assessora técnica da Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas. Aline, esse trabalho dos CAPs tem sido bastante importante nesse trabalho preventivo e também de assistência às pessoas que têm algum tipo de dependência química, né? Com certeza, né? O usuário, quando ele reconhece, né, a necessidade de se buscar um tratamento, né, nós temos, trabalhamos com equipe, né, multidisciplinar, onde nós acolhemos e orientamos, encaminhamos esses usuários para a rede de atenção psicossocial. Nós temos também o 0800, né, em que nós, via contato telefônico, né, essa mesma equipe multiprofissional, ela atende esses usuários e orienta e encaminha para a rede. Esse serviço ele é disponibilizado 24 horas no nosso Centro Integrado de Referência sobre Drogas, que é o núcleo, né, que nós temos dentro da nossa coordenadoria.
No caso, são 7 CAPs que funcionam aqui na capital, não é isso? Sim. Quais são os bairros hoje atendidos? Nós temos nas 6 regionais, né? No centro, nós temos na Regional 2, né? Nós temos na Regional 3, na Regional 4, 5 e 6. Né? Como é que a pessoa que tem algum tipo de dependência precisa desse atendimento, desse auxílio, dessa assistência que é dada nos CAPs? Como é que eles chegam? Só através do telefone ou eles podem procurar diretamente no CAPs? Não, Como é que é? a demanda é livre, né? O usuário, ele sentir a necessidade, o desejo de buscar ajuda, né? Não necessariamente ele pode vir à nossa coordenadoria, mas ele pode procurar também, né, de livre e espontânea vontade, diretamente no CAPS AD. Né? Não é necessariamente um encaminhamento para ele buscar essa ajuda. Há muitas demandas, às vezes, que vêm através de alguma unidade de saúde, posto de saúde ou não? Sim, sim. Sim, algumas demandas são direcionadas para o CAPS através da unidade de saúde, que é a primeira porta de entrada, né? Atenção primária. Como outros órgãos também, né? O CRAS, né? O Centro de Referência de Assistência Social, o CREAS também, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, porque a nossa política, ela é intersetorial, né? Então, a gente tem uma transversalidade, a gente trabalha com as diversas políticas, assistência, saúde, educação. Então, assim, nossos profissionais, a nossa integração é feita com os diversos profissionais de vários setores. E aí a gente orienta que esses profissionais, né, possam dar minimamente uma orientação, falando um pouco sobre os CAPs AD. No caso do Centro de Assistência Psicossocial, qual o tipo de serviço que é prestado lá ao usuário que tem algum tipo de dependência? Lá, né, nós acolhemos esse usuário, né? Esse usuário a gente avalia, né, a história de vida desse usuário e daí a gente traça um projeto terapêutico singular, né? E lá nós ofertamos, né, vários tipos de tratamento. Nós temos uma equipe multidisciplinar, né, onde a gente pode avaliar o estado psicológico, clínico, emocional e social desse usuário e traçamos um projeto para ele, certo? Para que ele seja acompanhado nesse CAPS. Né? E daí ele tem uma rotina, né, de tratamento dentro desse CAPS, sendo tanto um atendimento individual como atendimentos grupais que são realizados dentro dos CAPs. A gente sabe que há vários tipos, vamos dizer, de dependência. Mas o tratamento, ele segue normalmente a mesma linha, não? Não. Isso é muito singular. Né? Isso varia de acordo com o usuário, né? Com o tipo de droga. Então, são diversos fatores que a gente avalia e constrói juntamente com esse usuário esse projeto, né? Que a gente tem grupos voltados só para dependentes em cigarro, em tabaco, grupos voltados para usuários que fazem uso de multidrogas, né? De várias drogas. Então, assim, esse projeto de vida, que a gente chama, é construído juntamente com o próprio usuário. Aline, no caso da pessoa que recebe o atendimento no CAPS, além desse tratamento, desse acompanhamento multiprofissional, existe também a questão do fornecimento de medicamento, não é? Sim, sim. É disponibilizado também a medicação, né? Em que o clínico especializado em saúde mental ou o psiquiatra, né, ele pode estar prescrevendo a medicação e ele vai receber essa medicação gratuitamente. Uhum. A utilização do remédio também depende de cada caso, né? Nem todos precisam. Com certeza. Depende de cada caso, né? O médico quem vai determinar essa conduta terapêutica, né, vai avaliar e vai determinar qual será a medicação ou não necessária para cada usuário. Esse acesso à medicação, ela é prescrita, inclusive, no próprio CAPS, né? Existem os médicos que dão acompanhamento. Ele tem acesso à medicação lá mesmo? Isso. Né? O usuário, ele juntamente com
médico, psiquiatra ou clínico, ele recebe essa prescrição médica, né, de acordo com cada caso, e ele recebe essa medicação que é disponibilizada no CAPS. Ô Aline, há muitos casos em que a pessoa tem uma dependência de drogas, do uso de drogas, e os familiares já falam naquela questão de internar Sim. e tal, porque tem aqueles problemas, aqueles conflitos domiciliares. No Sim. caso do CAPS, não existe internação. Lá é exatamente esse tipo de atendimento em que o paciente ele tem uma rotina de visitas, de consultas, dá para se conviver realmente com aquele problema da dependência e levar uma vida normal em casa, não é? Sim, né? E na verdade a proposta do CAPS é justamente essa, né? Ela está inserida onde o usuário ele vive, né? Então para ele ter uma vida, né, dentro do seu meio, né, com suas relações de família e amizade, profissional, para que ele possa ter esse acesso ao tratamento, né, inserido no seu local, né? Uhum. Ok, Aline, eu vou pedir aqui um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua falando aqui sobre o trabalho desenvolvido nos CAPS aqui em Fortaleza, que são os Centros de Assistência Psicossocial. Eu volto já já. A gente volta a falar sobre o trabalho dos CAPS, né, os Centros de Assistência Psicossocial, aqui no município de Fortaleza. A política municipal sobre drogas aqui na capital, através da Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas de Fortaleza, o CP Drogas, traz ações integradas entre as diversas secretarias temáticas, como saúde, educação, direitos humanos e desenvolvimento social, além do desenvolvimento econômico, esporte e lazer, cultura, juventude e também das regionais. A gente volta a conversar com a Aline Tavares, que é assessora técnica da Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas, e estamos recebendo também aqui nos nossos estúdios a Cendi Nascimento, que é coordenadora de CAPS aqui no município de Fortaleza. Cendi, seja bem-vinda também aqui ao Notícias de Fortaleza. Eu começo conversando aqui contigo. Como é que está o trabalho hoje desenvolvido nos CAPS nesses tempos aí de pandemia do coronavírus? Houve alguma interrupção no recebimento aí de pacientes ou vocês continuaram trabalhando independente aí da pandemia? Bom dia, né? Tá. Bom dia, queria agradecer o convite, né? Fico feliz. Muitas vezes a gente escuta sempre a falar da atenção primária e a atenção psicossocial ela é tão importante quanto, né? Esse é um tema que eu acredito que ele merece ser abordado, né? Tantas famílias elas são acometidas por ter parentes, pais, né, amigos ou filhos que necessitam dessa atenção e esse cuidado à saúde mental, principalmente vinculado à questão do consumo de álcool, né, e outras drogas de uma forma abusiva. E às vezes se pensa assim, como ajudar, né, o que fazer diante dessa situação. E os CAPs, eles não pararam. Algumas pessoas, né, chegaram a ter esse pensamento de que em algum momento o serviço ele parou, ele deixou de funcionar, estava fechado. Diante da pandemia, nós tivemos um certo cuidado maior para diminuir a questão da aglomeração, né? Em decorrência mesmo do Covid, que é uma guerra invisível que a gente está vivendo, mas os serviços eles permanecem em funcionamento. No que se refere aos CAPs ADs, né, o tema de hoje, foi modificado apenas a questão mesmo assim, de todo o cuidado de verificar a temperatura daquele usuário ou daquele familiar que está acessando aquele serviço, e a gente só reduziu a questão das atividades coletivas. Então, o foco maior foi no atendimento mais pontual, né, diante do momento em que nós estamos vivendo, e os usuários eles continuaram tendo acesso ao serviço.
O CAPS-AD, né, para que as pessoas possam entender, é exatamente a assistência para pessoas que têm problema com dependência de álcool e drogas, né? Exatamente. São 7, né, que funcionam aqui na capital. A gente estava conversando com a Aline aqui no bloco anterior. Hoje você está na coordenação do CAPS da aldeota, é isso? Isso, é de um CAPS geral, que ele é específico para pessoas que têm algum tipo de transtorno mental e podem estar associados ou não ao consumo de drogas, mas no sentido de que o consumo de drogas ele não se sobressai exatamente, né? Há algum tempo atrás, eu sou redutora de danos de formação e o meu foco maior era justamente o trabalho com pessoas que fazem, né, que têm o uso abusivo de álcool e outras drogas. Passei um bom período aí do trabalho no CAPS AD Centro, que é um CAPS que ele é bem diferenciado, é um desafio para a gestão. Eu acho que a gestão está de parabéns na criação desse serviço, que ele foi pensado para aquelas pessoas que já perderam muito dos vínculos familiares devido ao consumo exacerbado de álcool ou outras drogas, né? Tanto a gente sempre fala tanto disso e muitas vezes esquece que o consumo de álcool ele é tão prejudicial quanto ao consumo de crack, maconha, né, êxtase, outras drogas que também têm um efeito e que aparentemente não é tão prejudicial quanto, mas na realidade é. Nosso maior desafio é tratar, por exemplo, pessoas que têm o consumo elevado de álcool. Eu costumo dizer que para a gente saber como a dependência de álcool ela tá tão grande, é aquela velha dosezinha no início da manhã para começar o dia. Então, nós sabemos que ali, aquele consumo, ele já está muito prejudicial, né? E aí o trabalho no CAPS, ele envolve tudo isso, porque ele traz a família, a proposta é trazer a família junto, né? É uma das propostas também da coordenadoria, é trazer a família junto para observar como que está esse consumo, que ele não prejudica somente o sujeito ali, ele muitas vezes interfere nas relações familiares, nas relações de trabalho, nas relações sociais, que aquela pessoa, ela às vezes substitui o relacionamento que ela pode ter com o filho ou com o marido ou a esposa para ter um relacionamento com a substância. Então, a nossa forma de olhar é mais isso, é como se fosse um relacionamento que você tem. A dependência, ela se torna tão grande, né, que ela se torna como uma necessidade de estar se relacionando a isso. E por isso a importância de trazer a família para cuidar de questões que, por algum motivo, foram esquecidas, né, foram deixadas de lado. Então, o trabalho do CAPS também é esse. Aline, a gente falou exatamente isso no bloco anterior, sobre essa política, essa estratégia de que a ideia, quando a pessoa começa a criar uma dependência de algum tipo de droga, não é afastar, não é isolar, não é internar. É exatamente buscar reaver esses laços familiares e buscar, como a própria Sandy está falando, da questão da redução de danos, é você criar, vamos dizer assim, tentar retomar uma boa convivência, mesmo com a pessoa mantendo essa dependência química, né? Sim, sim. Inclusive, quando nós acolhemos, né, o usuário, sempre a gente recebe juntamente a família, algum familiar, né, algum parente, algum amigo que vem acompanhando esse usuário, né? A gente sempre fortalece, né, a importância, né, desse resgate, desse vínculo, né? Se houver algum já afastamento, né, ou mesmo enfraquecimento desses vínculos familiares. Então, tão é importante, né, a gente está
olhando, cuidando desse usuário como, né, os familiares, né, que a gente sabe que a gente, né, essa construção, né, desse novo projeto de vida, né, dessa pessoa, né, centrada nela mesma, no cuidado, a gente sabe que não pode ser feito, né, ela sozinha, né, a gente sempre busca estar, né, conversando com o familiar, trazendo esse familiar para integrar, né, no tratamento desse sujeito. E Sandy, você que trabalha bem na ponta, exatamente, trabalha no CAPS ali diretamente aí com esses usuários que buscam esse acompanhamento, buscam esse tratamento, você observa que realmente dá resultado? Essa estratégia de tentar retomar os laços familiares, fazer a família participar também desse período de recuperação, tem dado os resultados? Você tem muitos exemplos, já vivenciou muitos exemplos nessa situação? Tem. As histórias, elas são distintas, não existe uma receita de bolo, né? Não dá para a gente pensar, por exemplo, que o trabalho com a redução de danos, ele vai ser o mesmo para todos os usuários. Alguns usuários chegam e dizem assim, eu não consigo a abstinência. E não é que a gente chegue com a proposta exata da abstinência. A gente não chega, né? A gente chega para construir, a gente chama de PTS, que é o Projeto Terapêutico Singular. A gente constrói com aquela pessoa, com os familiares. Às vezes o familiar é um amigo próximo, né? Não necessariamente é um parente de sangue, mas é aquela pessoa que dá suporte, que muitas vezes é o que ajuda a dar o sentido numa busca de um tratamento. Então, é construir daquilo que a pessoa gosta. Acredito que a Aline falou sobre o Atlética Raps, né? Que é um projeto que, para nós, dos CAPs, ele é formidável, porque a questão do esporte, do lazer, ele ressignifica muito na vida do sujeito, sabe? No momento em que você está treinando, você poderia estar usando, você poderia estar fazendo uso de alguma droga, você poderia estar num bar bebendo, mas você tirou aquele período, mesmo que seja de 1 hora e meia, para se vestir, para se organizar, né? Para poder estar ali e participar de algo que é coletivo. Então, você está substituindo, né, aquele relacionamento que você tem com uma substância que é inerte. Isso é interessante, a gente ter ciência de que muitas vezes a gente demoniza a droga. E ela não pode ser colocada a esse nível, né? Porque ela é uma substância inerte, ela está ali parada. Você faz o uso se você quiser, né? Então, você está substituindo aquele momento, que às vezes é no momento de isolamento, para um momento coletivo, que é algo que dá prazer, que vai ajudar o seu corpo, porque auxilia, sim, né? De várias formas, né, de alegria, e traz uma compensação. Quando a gente vê que, assim, eu lembro muito do que a gente não está podendo fazer, mas dos torneios, que a gente junta os usuários de cada CAPS, todos bonitinhos, vestidos, sabe? Para treinar, dar uma alegria, uma motivação, aquela questão mesmo da competição, da reinserção, de chamar o familiar para ver. Isso tudo, ele ajuda a relatar os vínculos familiares, assim, é muito prazeroso. Então, respondendo um pouco, né, saindo um pouco disso, respondendo a sua pergunta, como não tem receita de bolo, tem alguns usuários que não são tão adeptos de terapias coletivas, então a gente foca nos atendimentos individuais. E muitas vezes, quando a gente fala de usuário, né, de algum tipo de substância, nós esquecemos daqueles que às vezes têm algum comprometimento cognitivo, que iniciou o uso, ou porque foi levado, né, assim, por algum amigo, ou por curiosidade, ou por alguma fatalidade da vida, mas tem certos comprometimentos. Então,
algumas terapias elas precisam ser diferentes. E o CAPS ele oferta um leque de possibilidades. Tem a terapia individual com terapeuta ocupacional, né? Tem o atendimento psicológico, tem o atendimento psiquiátrico, que não necessariamente todas as pessoas, isso chega às vezes a alguns usuários com receio. Doutor, eu não quero tomar remédio. Tudo bem, não necessariamente aquela pessoa que vai fazer um tratamento, ela tem necessidade de tomar um remédio, né? Uma medicação. Então, tem um atendimento com o psiquiatra, com o clínico, porque é importante ter esse acompanhamento com o clínico. Tem diversas outras atividades que podem ser feitas tanto no coletivo quanto no individual. Trabalho com as famílias, porque por vezes a família ela está cansada. E isso é natural, né? Às vezes a família ela desiste um pouco do usuário e automaticamente o usuário ele desiste de si. Então, resgatar esses vínculos, sabe? Ressignificar tudo isso é um passo importante. E é uma tentativa que ela precisa ser feita. Então, existem essas possibilidades de trabalho, sim, dentro do CAPS, né? E para além CAPS. O CAPS, ele é um centro de atenção. Quando a gente fala de centro de atenção psicossocial, ele tem um foco que ele também é comunitário. E aí, assim, é muito importante para os profissionais do CAPS, quando vai fazer esse projeto, identificar onde esse usuário ele reside, qual o território dele, quais são as potencialidades que tem nesse território. Se tem um centro de convivência, né, ou uma pracinha próxima onde esse usuário mora, que às vezes esse usuário ele é um carpinteiro e ele pode estar ajudando fora do CAPS e dentro do CAPS. Nós temos um CAPS, nós temos atualmente 2 CAPS ADs que funcionam 24 horas e vou contar aqui um pouquinho, né, de um usuário que ele passou por um processo de desintoxicação e nos atendimentos a terapeuta ocupacional descobriu que ele era carpinteiro. E ele começou, assim, durante o processo de desintoxicação em que ele estava no serviço, ela acompanhou e ele começou a dar aulas aos outros usuários de como montar uma horta. Então, isso para ele foi maravilhoso, para o serviço foi excelente e para os usuários que estavam sendo assistidos também, porque eles puderam montar em casa. Então, isso são coisas que não se paga o nosso trabalho quando a gente vê o retorno, né? O retorno de tudo que isso. está sendo colocado. Cêndia, eu vou pedir aqui um intervalo rápido e daqui a pouquinho a gente vai estar de volta aqui no próximo bloco. Continua conversando aqui sobre o trabalho desenvolvido pelos CAPS AD aqui no município de Fortaleza. É um intervalo rapidinho e eu volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, Fortaleza conta hoje com 7 CAPs, álcool e drogas, com média total de 3.500 atendimentos por mês, realizado por uma média de 28 profissionais por unidade. Eles atendem pessoas que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas. A gente volta a conversar aqui no estúdio com a Aline Tavares, assessora técnica da CP Drogas, e também com a Cende Nascimento, que é coordenadora de CAPS. Aline, o tratamento, ele, claro, ele é desencadeado, ele é apontado de acordo com a situação de cada usuário. Mas que tipo de atividades são oferecidas dentro do CAPS, além da consulta ali com o médico, o fornecimento de medicamentos? Que outras atividades ajudam realmente nesse tratamento, né, nessa recuperação do usuário que é dependente de drogas? Como já foi falado antes, né, existem as terapias em grupo, né, são vários tipos de terapias, né, existem grupos motivacionais, grupos de educação em saúde, grupos familiares, né, existem alguns grupos de arte, né? Tem alguns CAPs que têm artesãos,
E agora? A auriculoterapia, que eu não sabia. Tem CAPS, tem profissionais de educação física, que fazem atividades grupais, e tem as atividades individuais, né? Os atendimentos psicoterapêuticos, com a terapeuta ocupacional, com a assistente social. Então, é bem diversificado, né? Como a Sandy falou, há um leque de opções. E aí a equipe, juntamente com o usuário, vai construir esse projeto, essa proposta, né, de acompanhamento dentro do CAPS. E como a gente viu aí, são muitos profissionais dentro do Sim, CAPS, né? sim. Mais ou menos uma média aí de 28 profissionais por cada unidade, uma equipe multiprofissional, ou seja, existem profissionais em várias áreas que ajudam nesse trabalho, né? Sim, com certeza. São vários profissionais, né, que, juntamente com o usuário, né, eles vão construindo, né, uma troca, né? Eles vão mantendo uma comunicação e vendo a evolução desse usuário, né, de acordo com o acompanhamento dele dentro do CAPS. Sandy, esse plano terapêutico, onde você, além do atendimento clínico, você oferece esse tipo de atividade, como você conversou no bloco anterior, faz total diferença no tratamento, não é? Sim. Eu fico muito feliz, assim, quando eu lembro de vários casos. Nós temos um que também é vinculado, eu tenho uma parceria muito grande com a CP Drogas, assim. Um coração muito, sabe? Porque a coordenadoria, ela propõe muito essa questão dos grupos, grupos externos e de atividades e de visitas também a grupos de arte, de museu e de atividades no Dragão do Mar. Isso tudo estimula muito o usuário, que por vezes ele esquece disso, ele esquece de que ele pode fazer, que ele também é um cidadão, né? E eu lembro de um usuário nosso, já há alguns 7 anos, mais ou menos, ele iniciou no CAPS. Ele fazia uso de diversas substâncias e ele foi reduzindo, né? Foi fazendo um trabalho de redução de danos. Começou com o atendimento psicológico, prioritariamente o atendimento psiquiátrico, e depois ele começou a ser incluído nos grupos. Isso por um desejo dele. E surgiu uma oportunidade de um curso ofertado pela CP Drogas, que foi o de jardinagem. Ele fez esse curso, ele aprendeu muita coisa, sabe? Não vou citar o nome dele, não tem essa autorização, mas ele acabou se tornando presidente do conselho local do serviço, porque nós temos conselho local nos CAPs, até para conversar sobre as atividades, o que pode ser melhorado, o que não pode, né? Tem muito essa questão democrática mesmo. E ele se tornou presidente do conselho local do serviço, terminou o curso, conseguiu o estágio, né, do curso de jardinagem. A última substância que ele deixou foi o cigarro, que é uma substância que atualmente é regulamentada, mas tem um prejuízo muito grande, né? Para quem não sabe, a abstinência do cigarro ela é comparada à abstinência da cocaína, então não é uma coisa assim tão simples. Ele teve todo esse acompanhamento. Atualmente, acho que faz uns 3 anos, ele deixou o uso do cigarro, foi uma vitória muito grande. E ele conseguiu um emprego, ele atualmente trabalha na prefeitura, ele fez uma seleção. E ele fala muito, 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 né? Sempre que tem algo novo no CAPS, ele vai para visitar, ele não é mais aquele usuário por conta da necessidade. Ele é um usuário que ele frequenta e ele agradece. E mais do que a gratidão que ele tem, eu acho que para nós profissionais que o atendemos, nós também temos muito essa gratidão, né? Apesar de ter alguns usuários que estão há alguns anos tentando e ainda não conseguiram deixar, mas diminuíram o uso ou fizeram a substituição por uma droga não tão prejudicial,
mas tem aqueles outros que têm uma história maravilhosa, assim, que nos dão orgulho e nos dão motivação de permanecer esse trabalho, né, tão maravilhoso que é o da redução de danos. Ô Aline, explica para a gente aí o que são as unidades de acolhimento. Qual é o perfil, vamos dizer, de usuário que é levado, que é encaminhado para essas unidades de acolhimento, e aproveita, conta para a gente o que são, quais são as redes de apoio que também ajudam nesse trabalho desenvolvido pelos CAPs. Na verdade, assim, vou contextualizar um pouco. Nós, né, da Coordenadoria Especial de Política sobre Drogas, no início, quando foi implantada a coordenadoria, nós éramos que geríamos, né, essas unidades, né, quando foram implantadas, né, juntamente, né, com o CAPS, que a gente realmente tinha uma autonomia maior sobre essas unidades, só que passado a primeira gestão, na segunda gestão, essa gestão das unidades passou a ser de autonomia da Secretaria Municipal de Saúde, certo? Então, assim, os CAPs, eles encaminham agora para a unidade de acolhimento. Anteriormente, não. Nós encaminhávamos juntamente com o CAPs, né, com os profissionais do CAPs. Então, assim, esse perfil de usuário passou a ser realmente, né, encaminhado diretamente da equipe dos profissionais do CAPS, certo? Então, assim, esse profissional, muitas vezes, né, as famílias chegam com essa necessidade de internamento na unidade de acolhimento. Como eu falei naquela hora, normalmente a família, quando chega numa situação, às vezes já de conflito domiciliar, já chega no CAPS querendo a internação do parente ali, do familiar, não é? Exatamente. E aí a gente fala da proposta, né, da rede, o que é que existe de cuidado na rede municipal de Fortaleza. Mas aí o nosso papel é mais orientar, encaminhar para o CAPS AD, né, que lá a equipe multiprofissional ela tem essa autonomia para encaminhar juntamente com o clínico, que precisa realmente de um encaminhamento do psiquiatra, né, juntamente com a equipe, para encaminhar esse usuário, dependendo da necessidade dele, para a unidade de acolhimento, né? A comunidade terapêutica, né, já é um espaço de cuidado, só que quem gerencia essas vagas, né, é o Estado, é de responsabilidade do Estado. Né? Nós do município, elas já não... Anteriormente nós tínhamos essa responsabilidade, era da nossa competência, mas aí passou a ser, né, de responsabilidade do Estado, essa regulamentação de vagas nas comunidades terapêuticas. Porque também é uma demanda que nos chega constantemente. Né? Sempre há muita demanda, há muito pedido, né? Sim, dos familiares quererem ter esse desejo de internamento nas comunidades terapêuticas. Ô Sandy, quando é que acontece esse encaminhamento? Qual é o perfil, vamos dizer, do usuário que busca ali o atendimento no CAPS, em que o profissional identifica que aquele usuário deve ser encaminhado aí para uma unidade de acolhimento? Ok. O usuário ele chega no serviço, às vezes ele vem acompanhado do familiar, às vezes não vem. Né? Muitas vezes ele relata, quando ele vem só, que ele está cansado do uso, tem muito isso, né? Estou cansado, eu estou precisando parar, eu estou precisando diminuir. Então, esse usuário ele é acolhido primeiramente por um profissional, pode ser de qualquer categoria, e o profissional encaminha para o médico. Por que encaminha para o médico? O médico ele vai fazer uma avaliação, isso tudo no mesmo dia, certo? Ele vai fazer uma avaliação de como que está esse usuário, tá? E aí, se ele tem alguma comorbidade clínica, se ele tem diabetes, hipertensão, tudo isso para a gente é importante também. Após essa avaliação clínica, tendo vaga no CAPS, né, como eu relatei anteriormente, nós temos 2 CAPS 24 horas. Cada serviço tem 12 vagas para internação, tá certo? Então,
Tendo vaga, esse usuário ele fica no CAPS para essa internação. A internação pode ser até 14 dias. Para que essa internação? Para desintoxicação. Então, esse usuário ele vai ser acompanhado pelo clínico do CAPS, pelo psiquiatra, tem enfermeiro, tem técnico de enfermagem, ele se alimenta no serviço, ele participa das atividades do serviço, com atendimento psicológico, atendimento da terapia ocupacional, participa de grupos que são ofertados ali. Não é obrigatório ele participar dessas atividades. É proposto para ele de acordo com o que ele relata no primeiro momento. E aí, após esses 14 dias da desintoxicação, que é um período aí, é um período regular, certo? É até proposto pelo próprio Ministério, então está em portaria, certo? E aí, se esse usuário ele ainda tiver com os vínculos familiares fragilizados, ou se ele tiver em situação de rua, certo? Ou se ele tiver por algum motivo sendo ameaçado, ele é encaminhado, o CAPS faz esse encaminhamento, o profissional do CAPS entra em contato com a unidade de acolhimento. Atualmente, nós temos uma unidade de acolhimento feminina, uma masculina, uma infanto-juvenil e uma unidade de acolhimento mista, que são para alguns casos mais graves, né? Quando a gente entra em a questão das comorbidades clínicas. Então, esse profissional vai fazer essa avaliação junto com a equipe que está acompanhando e esse usuário ele é encaminhado. O período para se permanecer numa unidade de acolhimento é de 8 meses. E aí é importante lembrar, né, frisar, que essa unidade de acolhimento, ela tem profissionais, por exemplo, do serviço social, que vai tentar engajar e reinserir esse usuário para que quando ele saia dessa unidade de acolhimento, ele saia com um currículozinho organizado, já pensando em atividades para voltar ao mercado de trabalho, ou nem que seja como autônomo, tentar ajudar, tentar reatar alguns vínculos que porventura estejam fragilizados. Então, a unidade de acolhimento, ela funciona dentro dessa perspectiva, né? A proposta é no máximo 8 meses. Nós temos experiências exitosas de usuários que saíram com emprego, com os vínculos familiares muito bons, porque eles podem receber visitas da família lá. Isso ajuda bastante. A família vê o usuário que está diferente, às vezes engordou uns quilinhos, né? Tá limpinho, bonitinho, tá com outro alto astral. Então, é muito bacana. A unidade de acolhimento, ela funciona assim, só quem pode encaminhar para a unidade de acolhimento é o CAPS, então ele tem que passar pelo CAPS AD de origem, e o CAPS faz esse encaminhamento, né? Verificado se tem a vaga, e ele é encaminhado para lá. Sandy, e se o meu familiar, ou se eu, né, tenho intenção de uma desintoxicação e o meu CAPS ele não funciona 24 horas? Quando nós temos, né, os outros 5 CAPs da cidade, no total são 7, 5 que não são 24 horas, os profissionais desse serviço, eles entram em contato com os CAPs 24 horas para saber se tem a vaga. Tendo ou não a vaga, nós também temos a central de desintoxicação que fica na Santa Casa, que nós temos 12 leitos lá também, que são tanto femininos quanto masculinos, e há uma possibilidade de encaminhamento para lá. E aí, na Santa Casa, também nós temos uma equipe multiprofissional que acompanha esse usuário, e após os 14 dias, ele retorna ao CAPS dele de origem. Para quê? Para que vai ser avaliado o que pode ser feito, qual a necessidade, a demanda dele. Alguns retornam para os vínculos familiares, retornam para casa, outros têm uma necessidade realmente de ir para uma unidade de acolhimento. Então, funciona dessa forma. No que se refere às comunidades terapêuticas, é um pouquinho diferente, certo? As comunidades terapêuticas, nós podemos encaminhar os usuários,
bem, funcionam, só que a gente entra em contato com o Estado, é uma outra central de regulação. Né? Esse usuário ele também precisa ter prontuário no CAPS, ou seja, ele vai passar por uma avaliação se ele não for usuário do serviço, para ver se ele é perfil do serviço ou não. A gente entra em contato com a Central de Regulação do Estado e vê se tem essa vaga. Nós temos muitas comunidades terapêuticas espalhadas pelo país. Porém, às vezes o usuário ele chega e ele diz assim, eu quero ir para a comunidade tal. E o profissional diz, não pode. Por que que não pode? Né? Porque nós temos comunidades terapêuticas que são aquelas que são vinculadas ao Estado, elas são fiscalizadas. Então, a gente sabe como de fato é o funcionamento delas. Né, que não é de uma forma irregular, que tem profissionais capacitados de saúde, que elas recebem um suporte do Estado. É um acompanhamento, né, de como a coisa deve acontecer. Exatamente. Infelizmente, nosso tempo chegou ao final, mas eu gostaria de agradecer demais a presença sua, Cendi, muito esclarecedora sempre nas suas colocações. A você também, Aline, parabenizar aí pelo trabalho realizado pelos CAPS AD aqui em Fortaleza, que tem dado uma ajuda tão grande aí às pessoas que estão vivendo uma situação de dependência e que esse trabalho só seja ampliado, né, e que a gente possa realmente ter essas pessoas reinseridas nas suas famílias e também no mercado de trabalho aí, depois de receber esse atendimento. Obrigado pela presença aqui na TV Terra do Sol, tá joia? Obrigada. Eu vou pedir um intervalo, daqui a pouquinho a gente tá de volta aqui, vamos trazer aí mais informações, vamos mostrar aqui como é que é o trabalho desenvolvido nas gibitecas e também o projeto Mini Bicicletar que acontece aqui em Fortaleza e que está direcionado exatamente para o público infantil. Daqui a pouquinho a gente volta.